Ora, boa tarde, aleluia. Hoje continua a ser dia 23/6/2020. Então, queremos que, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito, nós vamos conseguir, Pai Celestial, fazer uma gravação, ter a tua revelação, tudo a ser para a tua glória, no nome de Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Arranjar aqui a gravatinha. Vamos ler este hino do Inário Evangélico. Meu pensamento é para ti. Número 114. Aleluia. 114. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti, Senhor Jesus. Meu pensamento é para ti. Porque tu me deste a vida. Porque tu me deste o existir. Porque tu me deste o carinho. Me deste o amor. Aqui o 111. Melhor que a vida é o teu amor. Melhor que a vida é o teu amor. Meus lábios te louvarão e o teu nome bendirão. Minhas mãos em teu nome erguerei. Aleluia. O 112. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor. Eu entrego a minha vida em sacrifício vivo. Meu Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Vamos ler o São João, capítulo 1, começando no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou.
E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Até aqui, até o verso 27, a palavra do Senhor. Vamos ler o novo comentário da Bíblia, Edições Vida Nova, por Antônio Carlos Tacconi, 75, Caixa Postal 21486, 04698, São Paulo, SP Brasil. E acerca desta passagem, os comentários dizem: o prólogo ao Evangelho não é um mero prefácio ou introdução, mas uma declaração do tema central e básico no ensino do Filho de Deus, a saber, a encarnação do Verbo. O evangelista pinta o pano de fundo necessário para a revelação do evento redentor, isto é, o Verbo feito carne. O prólogo é poético na sua forma e estrutura e constitui um hino à palavra de Deus. O Verbo em relação ao ser. Nos primeiros versículos encontramos um eco claro das primeiras palavras do Velho Testamento e também uma indicação do conceito joanino do Logos. Em Gênesis 1:1 encontra-se o acto criativo de Deus. Porém, João, capítulo 1, verso 1, revela o Verbo que existiu antes da criação. O pensamento do escritor é impregnado do Velho Testamento e não devemos imaginar que o evangelista esteja tomando emprestado um termo ou conceito da filosofia grega daquela época. Ele expõe uma ideia que remonta ao ensino rabínico concernente à palavra de Deus. O Logos é o ser cuja existência transcende o tempo. Sua pré-existência eterna é implícita. O Verbo estava com Deus. A preposição com, do grego pros, implica relação e distinção. Usada ou o acusativo significa não somente coexistência, mas intercomunicação direta. Plumer sugere face a face com Deus. O Verbo era Deus.
Dito isto, não se deduz que o Verbo era Deus, no sentido exclusivo que o identifica com a totalidade da existência e atributos divinos. Entretanto, significa mais do que divindade. Há uma implicação definida na reivindicação desculpa, face a face com Deus, o Verbo era Deus. Dito isto, não se deduz que o Verbo era Deus no sentido exclusivo que o identifica com a totalidade da existência e atributos divinos. Entretanto, significa mais do que divindade. Há uma implicação definida na reivindicação dele ser Deus. O substantivo Theos é colocado em primeiro lugar, sem o artigo, dando-lhes mais força. O Logos é então identificado com Deus, no sentido de que ele é comparticipante da essência e natureza divinas, e em virtude de tal relação pode ser considerado como Deus. No verso 2, João reúne todas as três cláusulas da primeira sentença. O verbo era se usa no sentido absoluto de existir e não no sentido de tornar-se. Sua existência transcende o tempo, não sendo ele criado. Aleluia. O verbo em relação à criação, capítulo 1, versos 3 a 5, salienta-se agora o facto de o verbo tornar-se algo, o que corresponde ao processo criativo. O verbo é um instrumento da criação, pois todas as coisas foram feitas por ele. Literalmente pode-se dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ver a tradução da Bíblia Ara. A origem última é o Pai, e nenhum agente intermediário teve parte no trabalho da criação, apesar da crença sustentada pelos gnósticos. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versos 3 e 4. É exclusiva a possibilidade de qualquer processo criativo à parte dele. Salienta-se o pensamento que todas as coisas criadas são sustentadas por ele e se coadunam através do princípio de vida emanada dele. A fonte de vida é necessariamente a fonte de luz. Cambridge Bible. A luz resplandece nas trevas. O pensamento do evangelista agora abrange a esfera espiritual. O homem recebeu iluminação espiritual. Tal revestimento emana da vida que tem o seu fundamento na palavra de Deus. A conexão entre vida e luz é apontada pelo salmista, Salmo 36, 9. Ver também 1 João 5. A luz brilha no mundo,
e ela está em conflito com as peças trevas originadas na desobediência e ignorância do homem. Não se pode apagar o testemunho à verdade divina. A luz é inextinguível e inconquistável. As trevas não prevaleceram contra ela. O verbo em relação com a história. Capítulo 1, versos 6 a 13. O verbo é agora contemplado em sua relação com a história humana. Sua vinda foi proclamada por João, o qual não é conhecido neste Evangelho como Batista. Este facto é testemunho acidental à autoria de João, o qual devia ser ligado a outro facto de o próprio apóstolo, João, nunca ser mencionado pelo nome. João Batista se levanta para dar testemunho da luz e através dele conduzir os homens a uma fé vivificante no enviado de Deus. Glória a Jesus. Fé vivificante. Não necessitamos considerar os versos 6 a 8 como alguns comentaristas pensam, no sentido que fossem escritos por um redator que desejou exaltar Cristo às expensas do Batista. A introdução destes versos e a aparente interpretação do contexto podem ser explicadas por referência à situação histórica. O testemunho do Batista é parte integral do texto. Por outro lado, o evangelista insiste na subordinação de João Batista ao Verbo, que há de ocupar o primeiro lugar. A luz criadora estava presente no mundo antes da encarnação. Ela se tinha revelado imanentemente ao mundo que fora criado por ela. Entretanto, o mundo não a conhecia, mas ainda Jesus, a luz, revelou-se historicamente ao seu próprio povo, Israel, que não o recebeu. Aqui notamos a manifestação progressiva do Verbo. Ele estava no mundo, ele veio para o mundo, ele veio para o que era seu. Seu próprio povo recusou acolhê-lo. A tragédia desta oposição torna-se evidente. Contudo, todos quantos o receberam entraram em uma nova relação com Deus, tornando-se filhos de Deus, através do renascimento espiritual. Esta nova condição que resulta da regeneração não se explica como fenómeno psíquico, nem como experiência espírita ou espírita. Esta experiência não é devido a um processo natural envolvendo a vontade da carne, nem a vontade do homem. Não é alcançada por nenhuma faculdade inerente do homem, mas por meio de um novo nascimento provindo de Deus. O Verbo encarnado. Há uma relação notável entre a declaração fundamental do verso 1 e a do verso 14. O Verbo que estava no princípio com Deus tornou-se homem.
O Verbo que estava com Deus tabernaculou com os homens. Aquele que era Deus estava cheio de graça e de verdade. O Verbo eterno é agora identificado com o Cristo da história. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Note-se que ao mencionar carne, exclui-se qualquer espécie de docetismo. Docetismo que dizia que Cristo tinha apenas corpo aparente. Exclui-se qualquer espécie de docetismo e outras noções semelhantes dos tempos modernos. Nosso Senhor assumiu um corpo humano real. Ele tabernaculou entre os homens. A essência de Deus se manifesta naquele que é graça e verdade encarnadas. A majestade e o poder de Deus se encobriram na carne e vimos a sua glória. João, o evangelista, está falando como testemunho ocular da glória de Deus. O conceito deve ser tomado subjetivamente. Este conceito é moral e espiritualmente grandioso. Plumer. Esta glória se define como a glória do unigênito do Pai. A glória de Jesus é proveniente da exclusividade de sua filiação com o Pai. Em Oskin, The Fourth Gospel. A palavra como sugere que a filiação de Jesus é diferente de qualquer outra espécie de filiação, como no verso 12. Tamanha glória do Verbo encarnado era também a do único Filho de Deus, derivada do Pai para ser revelada aos fiéis. Bernard. Unigênito. A palavra monogenes é sinônimo da palavra amado, que também significa único filho, sem, porém, querer dizer gerado. Sua glória foi manifesta não somente em majestade e poder. O conceito de glória no Velho Testamento, mas em graça e verdade. Graça e verdade como atributos característicos, do Verbo encarnado, correspondem espiritualmente à vida e luz do Verbo eterno, no verso 4.1. João Batista dá testemunho da filiação de Jesus, versos 15 a 17. E este testemunho serve como reforço profético ao testemunho ocular da glória do Verbo. Sua voz é apenas a do arauto. Ele reconhecia as suas próprias limitações e declarou que aquele que o seguia realmente o precedia antes de mim, disse João Batista. Protos, em grego, parece que é em grego, refere-se tanto a tempo como a posição e é usada por João para designar a exclusividade da autoridade, dignidade e pré-existência de Jesus. Este testemunho é também confirmado por todos os cristãos
que têm recebido da sua plenitude, uma plenitude de atributos divinos e da graça, graça sobre graça. Verso 16. A preposição grega anti significa um lugar de ou em troca de. Cada bênção apropriada torna-se o fundamento de uma bênção maior. Westcott. Cada graça usada e apropriada é renovada em medida maior. A menção de graça sugere um contraste entre Moisés, o profeta de Israel, e Jesus, o Cristo, agora mencionado pelo nome pela primeira vez, verso 17. O evangelista contrasta a lei de Moisés, que exigia a obediência do homem, embora sem poder, para conceder-lhe vida, com a graça que perdoa e a verdade que liberta. Deus agora se revela em Cristo e não está mais oculto. Se Deus estava outrora oculto dos homens, era por causa da refulgência da sua intensa luz que os homens não podiam vê-lo. Agora ele é conhecido através do seu Filho, que é a luz do mundo. A expressão monogenes Theos, Deus unigênito, é sustentada pela maioria dos MSS. Theos, tal qual está no verso 1, é usado sem o artigo e refere-se a Jesus. Deus, o Pai, foi revelado por seu Filho, referido como Deus, e participante da natureza divina. A outra versão, Filho unigênito, verso 18, salienta a singularidade de sua filiação, a qual aparece no contexto para definir a expressão que está no seio do Pai. O significado está claro. O Senhor Jesus tem, de uma vez para sempre, revelado o Pai aos homens. Ele é a perfeita exegese de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia.